E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, nós estamos estudando sobre o calvinismo. Hoje é a aula 4. Nós, nas 3 últimas aulas, falamos um pouco sobre o histórico do calvinismo, o que é o calvinismo, sobre os 5 pontos. E eu comentei com vocês que nós íamos ter 2 aulas, para cada ponto do calvinismo, para cada um dos 5 pontos. E o primeiro ponto é sobre depravação total. Nós já falamos um pouco sobre a depravação total. Nós já entendemos de que no Jardim do Éden o homem caiu, o homem morreu espiritualmente e que a partir de então ele não tem mais como se chegar a Deus sozinho, ele não tem mais como produzir fé, ele não tem como produzir arrependimento. Ele precisa de Deus, ele precisa de que a obra da salvação parta de Deus, porque ele não consegue fazer nada, porque ele é totalmente depravado, ele é mau, ele é ruim. O ponto é até que Calvino diz que o homem é escravo do pecado e que por ser escravo do pecado, todas as suas vontades, todas as suas ações, elas estão sujeitas ao pecado. Porque vocês já estudaram na escola sobre o período de escravidão no Brasil e em outros lugares, vocês já devem saber que um escravo faz a vontade do seu senhor. O escravo não tem a vontade própria, ele não tem a vontade própria, ele não pode fazer o que ele quer. Então, é a mesma coisa com o escravo do pecado. O escravo do pecado, ele age de acordo com o que o pecado deseja que ele age. É como se o pecado fosse o senhor dele mesmo. Assim. Quando nós explicamos a doutrina calvinista, nós dissemos que nada mais é que é o Evangelho, que é as Escrituras. Mas a gente não pode também ignorar a história da igreja, a história das confissões, a história dos tratados teológicos que houveram na igreja durante todos os anos, principalmente depois da Reforma. E nós temos alguns ensinos das confissões reformadas que provam que a depravação total é uma doutrina realmente reformada. Não é uma doutrina além da reforma, algo fora da reforma. Eu não vou ler todas para vocês porque são muitas. Mas se vocês derem uma pesquisadinha no Google, por exemplo, depravação total, confissão escocesa, aí vocês vão encontrar lá o que a confissão escocesa fala sobre depravação total. Mas eu vou citar para vocês quais são elas, para vocês saberem também. Se quiserem pesquisar no Google, vocês podem. A primeira é a Confissão Escocesa, que foi escrita na maior parte por John Knox e aprovada como credo da Escócia em 1560. Aí tem a Confissão de Fé dos Países Baixos, ela foi feita em 1561. O Catecismo de Heidelberg, ele é da Alemanha e foi feito em 1563. Tem a Segunda Confissão Helvética, que eu não tenho a data dela aqui, mas com a Segunda Confissão Helvética e a Confissão de Fé de Westminster, que é o símbolo de fé presbiteriano. A nossa igreja, ela subscreve a Confissão de Fé de Westminster, que foi produzida em 1643 e 1649. Por ser uma confissão que a nossa igreja subscreve, que a nossa igreja toma para ela como símbolo de fé, eu vou ler. Falando sobre a depravação total aqui, tá, gente? Por este pecado original, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. Ou seja, pelo pecado o homem caiu da retidão original e da comunhão com Deus. E assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. O homem caído, em um estado de pecado, perdeu totalmente o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente adverso ao bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso.
Então, à luz de todas as citações e até mesmo da Confissão de Fé de Westminster, o símbolo da nossa fé, a gente vê que não existe dúvida de que nossa doutrina, a doutrina calvinista, que esse ponto de depravação total, ela é uma doutrina tipicamente reformada, totalmente contrária à doutrina arminiana que fala sobre a depravação parcial, que apresenta um desvio, né? É totalmente diferente, totalmente contra o que essas confissões, o que essa herança reformada nos traz. Totalmente contrário. E eu já falei para vocês que as doutrinas calvinistas elas olham para a Bíblia e trazem da Bíblia o seu centro, a sua essência. Mas para fixar mesmo na cabeça de vocês, para todos os pontos que nós vamos ter aula, nós vamos falar um pouquinho especificamente sobre isso, sobre o ensino bíblico e cada um dos pontos. No caso de depravação total, a gente tem que entender um pouco sobre o ensino bíblico em relação à queda do homem e quais são as consequências da queda do homem, olhando para a Bíblia, para a gente entender que a depravação total, que ensinamos no calvinismo, ela está contida na Bíblia. A queda. O que as Escrituras têm a dizer sobre a queda? A queda foi um acidente? Foi uma tropeção do ser humano, do homem representado em Adão no Jardim do Éden? Não. Não foi uma simples desobediência, mas foi a morte espiritual. Foi um processo em que o pecado ele envolve totalmente o coração dos nossos pais, Adão e Eva. O intelecto deles, a mente deles foi tomada pela dúvida. Já não existia mais a certeza em Deus, não existia mais aquela total fé em Deus, a fé intransponível, a fé incondicional em Deus. Mas agora existia a dúvida pelo pecado. O pecado trouxe isso à mente deles. Trouxe incredulidade, no caso. Que o contrário de fé é incredulidade. Então, se não existe fé, existe incredulidade. Trouxe rebeldia contra Deus. Deixou o homem rebelde, deixou o homem insubordinado, deixou o homem insubmisso, desobediente. Berkhoff, que é um autor, um teólogo que escreveu uma das mais importantes teologias sistemáticas, ele diz o seguinte: a serpente, vocês lembram que no Jardim do Éden tinha a serpente, que foi usada pelo inimigo, que o inimigo entrou na serpente para enganar Adão e Eva. A serpente foi o instrumento adequado de Satanás, porque é a personificação do pecado. Ela simboliza o pecado em sua natureza sutil e enganosa, e em suas presas venenosas que matam o homem. Então, é como se o pecado realmente fosse parecido com uma serpente. Você já viu uma serpente, uma cobra se mexendo? Ela é bem sutil. Ela é bem sutil, assim, é bonito de ver, porque ela é bem fluida do jeito que ela anda, do jeito que ela se move. Mas assim como a cobra é sutil, ela também é enganosa. Ela, ainda que ela não aparente perigo, de uma certa forma, ela está pronta para dar o bote, para atacar. E assim como o pecado, ela tem presas venenosas, né, que podem matar, que matam o homem, né? Então a queda, a gente entende que a queda não foi um acidente, que não foi um simples acontecimento que deixou o homem machucado, deixou o homem um pouco prejudicado na questão de ter ou não ação, de ter ou não arrependimento, fé, mas foi algo que o matou, foi algo que o torna morto nos seus delitos e seus pecados. E qual foi o resultado imediato da queda? Gênesis 2,17 diz o seguinte: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Deus disse isso para Adão e Eva: vocês não devem comer do fruto daquela árvore, porque se vocês comerem daquele fruto, vocês vão estar me desobedecendo e vocês vão morrer.
Eva e Adão comeram o fruto. Mas vocês bem lembram pela história que eles não morreram quando comeram o fruto. Então, de que morte se fala aqui? Fala da morte espiritual. É o sentido da morte espiritual. Porque Adão e Eva, eles foram criados, assim como nós, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eles tinham comunhão total com Deus, eles desfrutavam de comunhão com Deus. Eles são separados, eles perdem essa comunhão quando eles comem do fruto, quando eles desobedecem a Deus. Porque existia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não podia comer dos dois frutos ao mesmo tempo. Ou você escolheria o fruto da árvore da vida, que a gente pode entender como obediência a Deus e submissão a Deus, ou então você escolheria o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que significa o pecado, a desobediência. Você não pode ser obediente e desobediente ao mesmo tempo, ou você é obediente ou você é desobediente. Então, quando o ser humano, porque ser humano se foi Adão e Eva que escolheu? Porque eles são os nossos representantes. E se eu e você estivéssemos no lugar deles, faríamos a mesma coisa, não tenha dúvida disso. Então não fica fazendo aquela brincadeirinha. Quando eu chegar no céu eu vou ter uma conversinha com Adão, se chegar no céu eu vou ter uma conversinha com Eva. Não, você é igual, faria a mesma coisa se você estivesse no lugar deles, mesma coisa. Então, o ser humano escolhe, ao invés do fruto da árvore da vida, eles escolhem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então eles escolhem desobedecer a Deus. Então por isso, eles têm como resultado a morte espiritual. Porque foi o que Deus advertiu eles. Se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão me desobedecer e vocês vão morrer. Foi isso que aconteceu. E aí, isso propaga para toda a raça humana. Porque a morte espiritual, como resultado imediato da queda, ela não ficou só em Adão e Eva, mas ela vem para todo o ser humano. Davi diz assim lá no Salmo: em pecado me concebeu minha mãe. Davi salienta esse ponto, essa verdade, de que nós somos herdeiros do pecado de Adão e de Eva. É como se a partir de Adão e Eva existisse um gene do pecado. Existe um tracinho no DNA de que todo ser humano é pecador. Então isso passa de ser humano para ser humano. Então desde Adão, todos os seres humanos, exceto Cristo, têm o gene do pecado. Todos os seres humanos têm o gene do pecado, exceto Cristo. Foi transmitido para toda a raça humana, não ficou só neles, então. E Romanos 3 ainda diz o seguinte, que ainda vai reforçar esse pensamento do gênio do pecado, digamos assim, de que todo ser humano é pecador. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso é Romanos 3, do 10 ao 12. E as Escrituras também ensinam a gente que Adão, foi o cabeça, que representava toda a raça humana, todos os seus descendentes. Então Adão e Eva, eles basicamente representam a raça humana, os seres humanos como um todo. Romanos 5 fala muito bem disso. Eu até indico que vocês leiam Romanos 5 aí na casa de vocês. Que no começo até fala assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado e a morte. E pelo pecado a morte, no caso. Então, por um só homem entra o pecado no mundo. Mas a gente também lê em Romanos 5 que por um só homem entra a vida no mundo e entra a salvação. Então, o primeiro homem traz condenação ao ser humano, o segundo homem, que é Cristo, traz salvação e redenção ao ser humano. Então, Efésios 2 também nos ajuda a entender
que as Escrituras não deixam dúvida alguma quanto ao estado espiritual do homem, que é morto em delitos e pecados. Quero que vocês leiam, inclusive, Efésios 2, do 1 ao 5. A incapacidade dos mortos espirituais. Porque as Escrituras, elas dizem que o ser humano, que o homem é incapaz, que ele está espiritualmente morto. Efésios 2 vai dizer, mortos nos seus delitos e pecados. Significa, então, gente, foi um exemplo que eu já dei até, que como alguém que está morto fisicamente, esse morto, ele não cheira, ele não sente, ele não escolhe para onde ir, para onde vai, aonde ele vai no caixão, ele vai junto. Então, no caso do morto espiritual, o morto espiritual está incapaz. Ele não está, mas ele é incapaz, ele é inabilitado, ele é escravo do pecado, ele é cego, e ele não pode responder por si próprio, sozinho. Se ele ouviu o Evangelho, ele não pode dizer sim ou não para o Evangelho, ele vai só responder o que o pecado quiser. Ele não pode responder por si próprio ao Evangelho, ele não pode se arrepender sozinho, ele não pode ter a fé sozinho, não tem como, impossível. Falei para vocês, escravo do pecado. Paulo fala em Efésios 2 sobre o homem estar morto em delitos e pecados. E ele explica no versículo 2 de Efésios 2 que o homem está sendo arrastado pelo curso deste mundo, que é como se ele estivesse numa correnteza e ele não pudesse nadar contra essa correnteza, então ele vai no fluxo desse rio. Ele está sendo dirigido pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência. Ele, como está em estado de desobediência, ele não pode reagir contra as inclinações do pecado, então ele vai na direção mesmo do pecado. É como se o fluxo do rio fosse o levando para o pecado e ele só consegue estar nesse fluxo do rio. Imagino que você já foi em algum lugar com correnteza, seja em rio, seja no mar mesmo. Vocês já foram puxados provavelmente pela correnteza. E dependendo da correnteza, vocês sabem que não tem como lutar contra, ainda que vocês tentem. Então imagine o pecado como essa correnteza forte e que você nem consegue lutar contra essa correnteza, você simplesmente vai. Simplesmente vai. Eu quero que vocês leiam também João 8:34. Ainda quero que vocês leiam 2 Timóteo 2:26. João 8:34 e 2 Timóteo 2:26. E depois eu quero que vocês dêem uma estudadinha em Romanos 6, porque lá no capítulo 6 de Romanos, Paulo fala um pouquinho sobre sermos escravos do pecado, e a única coisa que nós temos capacidade de fazer é nos oferecer os nossos membros, oferecer o nosso próprio corpo para a escravidão, para o pecado mesmo, para a prática do pecado, para a prática de impurezas e prática de maldades. E que, obviamente, a única coisa que nós colhemos quando nós pecamos é a morte. São coisas ruins. É um mal, afinal de contas, o salário do pecado é a morte. Mas, graças a Deus, nós, eu e você, que somos redimidos em Cristo Jesus, nós somos arrancados disso, nós somos arrancados do pecado. E já não somos mais escravos do pecado, mas nós somos servos de Cristo, servos de Deus, servos da verdade, servos da justiça. Romanos 6 lá, leiam lá, Romanos 6, vai dizer sobre isso também. Por último, os sentidos espirituais do homem, do escravo do pecado, não funcionam. E a Bíblia diz isso muito bem em 2 Coríntios 4:4, em 1 Coríntios 2:14, em João 8:43,
Efésios 5:12. O homem, ele morto em seus delitos e pecados espiritualmente, ele não consegue ter olhos espirituais, ter uma mente espiritual, ele não consegue ouvir a voz de Deus, ele não consegue perceber as coisas de Deus, ele não consegue entender a obra de Deus no Evangelho, a obra de Deus no mundo, na vida, ele não consegue entender. O homem como morto, como escravo, ele simplesmente não consegue aceitar a obra do Espírito Santo. Porque como estado de natural pecador, ele não consegue, porque ele está morto. O morto consegue olhar, o morto consegue enxergar. Olhar e enxergar é a mesma coisa, né? Tudo bem. O morto consegue respirar? Não consegue. O morto consegue pensar? Não consegue. Consegue ouvir? Não consegue. Consegue se mexer? Seus braços se mexem? Não se mexe. Então, como que um morto vai cooperar para sua regeneração? Como que um morto vai se arrepender? Como que um morto vai crer no Evangelho se ele nem tem capacidade para ouvir o Evangelho, já que os seus ouvidos espirituais estão fechados, ele não vai nem ouvir, não vai entender. Então, os homens estão mortos. Esse é o ponto principal, essa é a essência do ponto da depravação total. Os homens estão mortos. Mortos. Morto não cheira, morto não sente perfume, morto não mexe braço, não mexe perna, não anda, não olha, não vira a cabeça, não pensa. Morto só faz o que levarem ele para fazer. Pensem nisso. Os homens estão mortos espiritualmente. E um morto não faz nada a não ser aquilo que o levem para fazer. Ok? Por hoje é só. Vamos orar. E que vocês tenham uma semana abençoada aí, gente. Estou com saudade de dar aula presencialmente para vocês, viu? Estou com muita saudade mesmo. Mas em nome de Jesus isso tudo vai passar em breve. Nós poderemos nos encontrar, dar umas risadas e poder falar do Evangelho, do amor de Deus, das suas escrituras, dos seus ensinamentos, das suas doutrinas juntos, dentro da sala de aula. Então é isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este momento. Muito obrigado por esta aula, Pai. Nós te agradecemos, pois pela sua palavra o Senhor nos mostrou um pouco mais sobre as verdades de nossa natureza caída, sobre a natureza do ser humano estar morta espiritualmente. Mas não queremos focar nisso, queremos te agradecer, pois o Senhor nos tirou desse estado de morte, mas o Senhor nos vivificou em Cristo Jesus. E nós te agradecemos por isso, Pai, pois o Senhor nos vivificou, nos deu vida, e agora já não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos do Senhor, somos servos do Senhor, somos servos da verdade, somos servos da justiça, somos servos de Cristo. Muito obrigado por isso, Pai. Nos ajude, nos faça entender cada vez mais sobre as suas verdades, sobre o seu Evangelho, sobre as suas doutrinas, Pai. Em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém.